Vamos imaginar o seguinte, eu, você e o nosso amigo, o João, a gente resolve abrir uma empresa, a Investindo SA. Para fazer isso a gente vai precisar pegar um dinheiro que está lá no nosso bolso e usar para comprar os equipamentos e materiais que a empresa vai precisar. Esse dinheiro inicial, utilizado para dar o pontapé inicial na empresa, é chamado de capital social. No nosso exemplo, vamos supor que eu botei R$3.000, você botou R$4.000 e o João colocou também R$3.000, totalizando aí um capital social de R$10.000. Logo de cara a gente já encontra alguns problemas de gestão. Por exemplo, se a gente colocou quantidades diferentes de dinheiro, como vamos dividir a posse da empresa? Quem vai ser o responsável por tomar as decisões de gestão da empresa? O que fazer com o dinheiro? Se um dia a empresa der lucro, como vamos distribuir esse lucro? E se der prejuízo, o que a gente faz? E se por acaso algum de nós quiser sair da sociedade, ou algum outro investidor queira entrar? A lei brasileira define várias formas de se organizar uma empresa. Sociedade anônima, companhia, sociedade simples, limitada, individual, MEI. Cada tipo de empresa terá suas regras quanto à constituição e à responsabilidade dos sócios. Quando a gente fala de ações, a gente está falando de empresas que são organizadas em sociedades por ações. Existem outras formas de se organizar sociedades, como por exemplo por cotas ou por um contrato entre os sócios. Na lei que dispõe sobre a sociedade por ações, a Lei 6.404 de 1976, no seu artigo 1º define: a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então vemos aqui que na lei já fica definido o tipo de empresa que deve ser organizada por ações, as companhias ou as sociedades anônimas. A vasta maioria das empresas que negociam ações na Bolsa de Valores são sociedades anônimas, e é por isso que você verá a sigla SA após o nome dessas empresas. Uma característica que diferencia bastante cada tipo de organização das empresas é até onde vai a responsabilidade dos sócios. Por exemplo, se a empresa tiver prejuízo ou não pagar alguma conta, será que o patrimônio dos sócios será afetado? Esse artigo da lei já define para a gente que isso não acontecerá no caso da sociedade por ações, onde a responsabilidade do sócio fica limitada até o tanto que ele investiu para comprar as ações. No caso da Investindo SA, para a gente acertar a gestão, podemos organizar a empresa em uma sociedade por ações ou uma sociedade anônima. Para fazer isso, a gente divide o capital social em pequenas partes, nas ações, e divide as ações de forma proporcional ao valor que cada um aplicou no início da empresa. O número de ações e o valor que elas terão será definido pelos sócios fundadores no ato de fundação da empresa e dependerá de vários fatores. Vamos supor que na nossa empresa a gente optou por um número inicial de 100 ações. Assim, cada ação equivalerá a R$100 do capital social. Cada um de nós passará a ter um número de ações proporcional ao capital investido inicialmente. Então eu receberei 30 ações, você receberá 40 ações e o João receberá também 30 ações. Dessa forma a gente pode dar uma definição bonita para a ação, que é a seguinte: a ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Todos esses aspectos relacionados à fundação da empresa e à divisão do capital social ficam definidos em um documento chamado de Estatuto Social. O jeito mais fácil de encontrar o Estatuto Social de uma empresa é digitar no Google Estatuto Social e o nome da empresa. Outra alternativa é ir até o site de relação com investidores, que todas as empresas que negociam ações na bolsa são obrigadas a ter, e procurar lá por esse documento. Aqui, por exemplo, temos o Estatuto Social da Ambev. Inicialmente, temos a definição do nome, a sede da empresa para fins legais e qual é o objeto da companhia, ou seja, o que ela vai fazer. No próximo capítulo ele trata do capital social da empresa, que é de cerca de 58 bilhões de reais. Este, por sua vez, foi dividido em cerca de 16 bilhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Se você não entendeu esses termos, não se preocupe, nas próximas aulas a gente vai explorar bem o que eles significam. Logo em seguida ele especifica que cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia, o que nos leva ao nosso próximo ponto. A gente levantou algumas dificuldades de gestão que poderiam surgir na nossa sociedade ao criar a Investindo SA. O primeiro passo para resolver essas questões é que devemos separar a posse da gestão da empresa. Assim, só porque você tem algumas ações não quer dizer que você vai poder dar pitaco na forma como a empresa é gerida. Nas empresas de capital aberto, a administração e a gestão da empresa em geral é feita em seu âmbito mais superior por um conselho de administração, que fica responsável pelas decisões mais estratégicas da companhia.
Abaixo do conselho estarão as diretorias, que são quem realmente coloca a mão na massa e toma as decisões mais operacionais. O restante dos acionistas fica responsável por eleger os conselheiros e diretores, aprovar as pautas apresentadas por estes para votação, quando for o caso, e decidir sobre outros assuntos, cuja decisão é legalmente devida aos acionistas. O relacionamento entre os sócios é definido em um documento que se chama Acordo de Acionistas. Em geral, as decisões dos acionistas são feitas em assembleias, onde os acionistas se reúnem e votam a respeito de uma pauta. A decisão, então, é tomada pela maioria de votos. Normalmente, uma ação ordinária corresponde a um voto na assembleia. Vale destacar que nem sempre a divisão é feita assim, cada ação corresponde a um voto. Às vezes é possível que existam ações com um maior poder de voto. Isso é muito comum em empresas onde o governo é sócio. Nesses casos, o governo detém uma ação que tem o poder de sobrepujar todas as decisões. Assim, mesmo que a maioria dos sócios decida por alguma coisa, o governo pode ir lá e barrar essa decisão utilizando o poder da sua ação. Agora já podemos definir alguns dos problemas que tínhamos visualizado anteriormente e ver como as ações podem nos ajudar nessas questões. Por exemplo, se investirmos quantidades diferentes de dinheiro ao criarmos a empresa, como vamos dividir a posse da empresa? Nesse caso, a posse será definida pelo número de ações que você detém. Quanto mais ações você tiver, maior será a sua participação na empresa. Quem vai ser o responsável por gerir e tomar as decisões dentro da empresa? Geralmente, as empresas organizadas em sociedades por ações têm conselhos e diretorias que são responsáveis pela administração e gestão da empresa. Quando necessário que os acionistas deem o seu aval, é convocada uma assembleia e a decisão é tomada pela maioria dos votos. Geralmente, cada ação terá direito a um voto na assembleia. Se um dia a empresa der lucro, como vai ser a distribuição desse dinheiro? Ou se a empresa der prejuízo, o que acontece? Bom, podemos definir que o lucro será distribuído proporcionalmente à quantidade de ações que cada um tiver. Então podemos pegar o lucro da empresa, dividir pelo número total de ações e fazer a distribuição desse lucro. Quanto mais ações você tiver, mais lucro receberá. No caso do prejuízo, como vimos, a responsabilidade do sócio é limitada ao tanto de dinheiro que ele investiu na empresa. Então não há como ele perder mais do que o dinheiro que foi utilizado para comprar as ações. Caso a empresa tenha dificuldades financeiras e não consiga pagar suas dívidas, por exemplo, ela entra em um processo chamado de falência. E se por acaso algum sócio quiser deixar a sociedade ou um investidor queira entrar na sociedade, como podemos fazer? Nesse caso, basta que o sócio que queira deixar a sociedade venda suas ações, seja para os outros sócios da empresa ou para um investidor externo. As ações também facilitam que um novo investidor entre na sociedade. Basta que a empresa emita novas ações e troque essas ações pelo capital do investidor, permitindo assim que ele entre na sociedade e beneficie a empresa com o seu capital. Se observarmos a divisão acionária da Investina S.A., vemos que nenhum dos sócios tem o poder de tomar uma decisão sozinho, pois sozinho nenhum de nós consegue obter a maioria dos votos. Nem sempre é assim, às vezes pode existir um sócio ou um grupo de sócios que tem o poder de tomar a decisão por terem a maioria dos votos na Assembleia. Quando isso ocorre, esse sócio é chamado de sócio majoritário ou sócio controlador. O sócio controlador tem o poder de definir o rumo das decisões da Assembleia e acabar assim influenciando o rumo das decisões que serão feitas pela empresa. Legalmente, então, o sócio controlador passa a ter mais responsabilidades do que os demais sócios, que são chamados sócios minoritários. Como sócio minoritário, o pequeno investidor deve conhecer bem as regras legais e administrativas que limitam o poder de decisão dos sócios majoritários. Ao longo das aulas, vamos explorar mais alguns detalhes a respeito desse assunto. Então vamos retomar o que vimos nessa aula. Ao fundar a empresa, os sócios fundadores aplicam um montante de dinheiro inicial, que é chamado de capital social. O capital social é dividido em pequenas partes, as ações, que representam uma fração do capital social. O número de ações, o tipo e o valor delas é definido em um documento chamado de Estatuto Social. No caso das empresas organizadas por sociedades por ações, a posse e a administração da empresa são separadas. E quando é necessário que os acionistas tomem alguma decisão, é convocada uma assembleia de acionistas. Nessas assembleias, cada ação terá um determinado poder de voto e a decisão é tomada pela maioria. Se acontecer de existir algum sócio ou grupo de sócios que tem tantas ações que eles podem tomar a decisão sozinhos, eles são chamados de sócios majoritários e têm certas obrigações legais.
Vimos também como a responsabilidade dos sócios na sociedade por ações é limitada ao valor utilizado para investir ou subscrever, que é a mesma coisa que comprar as ações. Por fim, vimos também como as ações facilitam, no caso de algum sócio querer deixar a sociedade ou de algum novo investidor querer entrar na empresa. Na próxima aula vamos analisar por que é interessante ao pequeno investidor considerar o investimento em ações. Te vejo lá!